A Universidade Federal da Bahia recebeu, para este ano de 2024, um orçamento 7% menor do que o do ano passado. 173 milhões e 200 mil reais, ou seja, 13 milhões de reais a menos do que os mais de 186 milhões recebidos em 2023. Se aplicada a correção inflacionária referente aos últimos 12 meses, pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a defasagem é ainda maior. Seriam necessários 21 milhões de reais, 21 milhões e 600 mil reais a mais, somente para igualar a dotação orçamentária do ano passado, mais a inflação. A gente convidou o reitor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Miguez, para conversar conosco, e é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu cumprimento a você, sua equipe, todos os ouvintes da Tarde FM, agradecendo a oportunidade de conversar com vocês. Diante desse significativo corte no orçamento da UFBA, Paulo, qual o impacto real que essa redução terá nas atividades acadêmicas, na pesquisa, no atendimento aos mais de 50 mil integrantes da comunidade universitária? Eu devo começar fazendo uma observação que me parece importante. Os últimos 4 anos em que, desgraçadamente, a Universidade Pública Brasileira foi objeto de ataques, não só ao seu orçamento, mas à sua condição de instituição fundamental da vida brasileira, nos desacostumaram esses últimos 4 anos de um bom debate, da boa disputa democrática. Nesse momento, as universidades estão disputando dentro do governo uma melhor acomodação dos recursos do orçamento do Ministério da Educação destinado às universidades. Eu digo isso porque o governo federal cumpriu o prometido quando, em janeiro de 2023, recebeu os reitores e informou que estaria garantindo ao Ministério da Educação recursos fundamentais para esta área da vida brasileira. O governo federal cumpriu essa promessa. Neste momento, nós estamos discutindo internamente do Ministério da Educação uma melhor, uma melhor alocação dos recursos que foram colocados à disposição do Ministério. O Ministério recebeu um aumento de 14%, mas esse aumento não se refletiu na parte que cabe às universidades. É essa disputa que está sendo feita, essa é uma disputa democrática, saudável, salutar, e certamente uma disputa que nos últimos 4 anos não era possível ser feita, porque nos últimos 4 anos, insisto, o objetivo parecia ser acabar com a universidade pública. Portanto, esse introito é importante para que a gente compreenda exatamente o que as universidades públicas no Brasil, não é só a Universidade Federal da Bahia, estão nesse momento propondo como discussão. Uma reorganização interna do Ministério, do ponto de vista dos seus recursos, para que nós possamos atender os desafios da universidade pública no nosso país. Agora, por mais que haja essa discussão para o reordenamento interno do Ministério, eu vi que você já mencionou que esse corte no orçamento das universidades é inexplicável, especialmente considerando os incrementos em outros ministérios, como o da educação. Na sua perspectiva, Paulo, por que, afinal de contas, esse corte aconteceu? Acho que há uma orientação interna do Ministério em imaginar que é fundamental privilegiar determinadas áreas e não outras áreas, que nos parece um equívoco. Dentro do Ministério da Educação, unidades estanques. A questão da educação básica, a questão do ensino médio tem uma relação direta com as universidades, porque não podemos esquecer que a formação de professores é algo que é função, tarefa importante das universidades. Portanto, isolar um setor do ponto de vista dos recursos, privilegiando outros, certamente provocará um desequilíbrio que alcançará o Ministério como um todo. E essa discussão, nesse momento, nós estamos procurando provocar. Temos tido apoio dos parlamentares da bancada baiana, temos tido um bom acolhimento dentro do próprio conjunto governamental, e nesse momento estamos insistindo para fazer esta boa conversa dentro do Ministério da Educação. Professor Miguez, bom dia, Ernesto aqui. Eu queria Bom dia, Ernesto. Futucar um pouco mais essa história da disputa interna, do debate interno, né? A dotação orçamentária do Ministério aumentou, como o senhor falou, e as universidades, aí nós estamos falando especificamente das instituições federais de ensino superior, não é isso, professor?
Exatamente. estão passando por isso. Então eu lhe pergunto, com base até numa manifestação que eu vi na abertura da Conferência Nacional de Educação, os conferencistas, participantes da conferência, em coro, assumiram ali uma posição que me parece uma posição política muito contundente quando puxaram um coro fora Lehman. E aí eles estavam se referindo à Fundação Lehman, que por sua vez é uma fundação vinculada ao Jorge Paulo Lehmann, que é um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, e um empresário envolvido, inclusive, nesse escândalo das lojas americanas, ele como um dos principais acionistas. E é uma instituição que tem uma presença muito forte dentro do MEC, e isso incomoda, eu sei que incomoda muitos educadores. E o que está se discutindo? O senhor falou, por exemplo, na formação do papel das universidades, na formação dos professores. E todos os educadores do mundo inteiro se deparam com o desafio de compensar o déficit de aprendizagem aí que é decorrente do período da pandemia. O que a gente esperaria, como natural, é que esse aparelho do Estado importante, esse equipamento importante, são as universidades, dessem conta também, ou ajudassem a enfrentar isso. Nós estamos falando objetivamente, professor Paulo Miguel, reitor da nossa imprescindível Universidade Federal da Bahia, de uma disputa de um investimento público em favor de instituições públicas ou de instituições privadas para fazer o que é papel do poder público fazer, no que se refere ao direito constitucional da educação? Veja, eu creio que há sim um papel reservado ao setor privado em áreas como saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia. Mas há de haver sempre a necessidade de uma forte regulação, de um forte processo de fiscalização quando o setor privado chega a essas áreas. Não é? Então, veja, não há nada contra a presença do privado, há instituições privadas de alta relevância, de grande qualidade, por exemplo, no ensino superior. A questão nesse momento é, efetivamente, qual o papel que caberá ao Estado brasileiro na retomada dos principais investimentos no campo da educação, seja do ponto de vista do ensino superior, seja do ponto de vista da educação básica, seja do ponto de vista do ensino médio. Certamente, as discussões que ocorreram na Conferência Nacional apontaram na direção de que é preciso voltar, né, os olhares para as obrigações do Estado, do setor público, não desconsiderando aquilo que possa vir como contribuição dos setores privados. Mas eles certamente não podem conduzir, não podem ser o eixo central do avanço da discussão, dos investimentos no campo da educação, porque, obviamente, o setor privado tem um objetivo maior, que é produzir lucro, que é produzir resultados. Não é o caso das universidades públicas, não é o caso da escola pública, não é o caso do setor público que cuida de áreas tão fundamentais para a vida brasileira como a educação, como a saúde, como a cultura. Não se trata de impedir a presença do setor privado, mas se trata de garantir ao Estado brasileiro as condições para que ele cumpra a missão constitucional que tem de levar educação a todos, de garantir saúde para todos, de garantir cultura para todos. Esse debate está instalado, é um bom debate, é um debate que ocorre dentro de parâmetros democráticos, e eu tenho certeza que o setor público saberá convencer aqueles que possam eventualmente ter dúvida do papel que nos cabe na condução do processo de formação, de educação da vida brasileira. Considerando, professor Paulo Miguel, que esse é o primeiro orçamento que é feito, né, que é desenhado pelo próprio governo Lula, né, e com todas as discussões que há sobre o déficit, etc., e o estica e puxa, porque o orçamento é aquela velha imagem do cobertor curto, né? Mas, considerando isso, o que o senhor imagina de perspectiva para os exercícios seguintes, os anos seguintes desse mandato do presidente Lula? E se a partir, porque o senhor está fazendo um giro, eu imagino que outros reitores também, a própria Andifes, etc., devem estar fazendo o mesmo esforço que o senhor tem feito de nos trazer a público esse debate, que para nós é importantíssimo também. Mas desde o início dessa semana até aqui, já houve alguma sinalização do MEC de abrir esse debate elevado, como o senhor está fazendo, já que agora, pelo menos, há um clima que é propício a esse diálogo entre a sociedade, o governo, as universidades e o governo? Veja, essa sua compreensão está correta. O papel que, nesse momento, as universidades compreendem que é o seu papel é informar a sociedade que há uma questão que é preciso ser enfrentada, a sociedade tem algo a dizer sobre isso, os parlamentares têm algo a dizer sobre isso, que é uma reorganização desses recursos. A nossa expectativa
você falou do presidente Lula, do governo do presidente Lula, é que ele continue cumprindo os compromissos que foram assumidos conosco e que foram cumpridos do ponto de vista mais geral. O Ministério da Educação teve um aumento de 14%. O Ministério da Cultura nunca teve tanto recurso para operar as políticas culturais. O governo garantiu a recuperação do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. A FINEP, que é um importante órgão financiador de pesquisa das universidades, teve uma recomposição orçamentária da ordem de 10 bilhões, ou seja, o compromisso com a educação, o compromisso com a cultura, o compromisso com a ciência e tecnologia está sendo cumprido pelo governo Lula. A questão, insisto, é uma questão interna de governo, é uma discussão interna ao Ministério da Educação e é uma discussão que nós, da universidade, para nossa alegria, está sendo muito bem recebida, tanto pela sociedade como pelos outros órgãos de governo. Nós temos tido boa acolhida em outros ministérios, nós temos tido uma excelente acolhida na bancada parlamentar, nas comissões do Congresso Nacional, e eu creio que, portanto, esse esforço coletivo dos reitores, com o apoio da sociedade e do parlamento, certamente fará com que o Ministério enfrente essa questão e produza um melhor equilíbrio dos seus recursos, deixando, portanto, de penalizar as universidades com uma redução como nesse momento a gente está enfrentando. Mas, e só para a gente encerrar, reitor, afinal de contas, esse corte que aconteceu agora para o orçamento de 2024, até que ponto afeta a capacidade da UFBA de cumprir a sua missão educacional, e não só a missão educacional, né, mas também para pagar as despesas gerais da universidade, contratos com serviços essenciais como segurança, portaria, limpeza. Afinal, que tamanho é esse impacto? É exatamente do tamanho que você colocou no ar no início da nossa conversa. Nós tivemos um corte na Universidade Federal da Bahia da ordem de 7% no nosso orçamento, o que torna ele 13 milhões menor do que o orçamento de 2023. Obviamente que isso nos coloca diante da necessidade de reorganizar um conjunto de atividades dentro da universidade, especialmente em relação aos contratos da prestação de serviço. O que nos ocupa, o que nos preocupa mais, e nesse momento estamos tomando todas as medidas para impedir que este corte alcance essa área da atividade da universidade, é assistência estudantil. Nós temos hoje, pouca gente sabe, mas 2/3 do ensino superior é hoje gozado por alunos que vivem fortes fragilidades socioeconômicas, o que nos obriga a uma política de assistência estudantil mais vigorosa nas residências, no restaurante universitário, na mobilidade urbana, no atendimento médico, no atendimento de material escolar. Então, essa é a nossa grande preocupação. Estamos tomando todas as medidas, todos os cuidados. Isso não é estranho para nós, posso dizer aqui a vocês, nós já tivemos em algum outro momento que enfrentar dificuldades orçamentárias e conseguimos construir coletivamente, com todas as unidades acadêmicas, com todos os setores, uma melhor organização de contratos para enfrentar a escassez de recursos. Mas a nossa expectativa, eu preciso deixar isso bem claro, é de que haverá sim uma reversão nessa distribuição interna dos recursos do Ministério da Educação, o que fará com que a gente tenha o ano 2024 sem grandes sobressaltos. Reitor Paulo Miguel, reitor da Universidade Federal da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima, então. Eu lhe agradeço imensamente em nome da nossa universidade, estaremos sempre à sua disposição, à disposição da imprensa, para esse bom debate, esse bom diálogo. Um bom dia a todos, à sua equipe e aos ouvintes. Obrigado mais uma vez. 8h49 agora.